e a gente já vem ouvindo há algum tempo sobre fé. E não foi nada assim combinado, a gente não decretou, não determinou. Não, o Espírito Santo foi colocando, e cada pastor que sobe aí, toma essa tribuna, vem falando de fé, e eu confesso para você que eu quase mudei hoje, essa semana, quase. Mas foi interessante que eu fui para o texto que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração, eu fui para o texto e depois eu comecei a orar e meditar no texto, eu falei assim, aqui não tem outra coisa para falar a não ser de fé. É tipo assim, né, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, o Espírito Santo falou para mim, manda quem pode e obedece quem tem juízo, e eu quero ler com você hoje, quero compartilhar com você, quero refletir aqui com você, quero mastigar um pouco, ruminar um pouco desse pensamento que Paulo tem, ele traz o apóstolo Paulo, ele traz uma reflexão para a gente aqui, no capítulo 4 da carta que ele escreve à igreja de Coríntios, e no capítulo 4, é muito lindo o texto que ele escreve, né, porque ele fala sobre a gente pregar Jesus, né, ele fala sobre a gente fazer por Jesus, e não ter isso como, ele fala assim, colocar isso em vasos de barros, ele diz, vamos colocar isso em vaso de barros, para quê? Para que você não ensoberbeça, para que você não ache que o poder vem de você não ache que você é o cara, e que, não, e então ele dá uma instrução, e diz assim, sempre que você pregar, sempre que você falar de Jesus, saiba que o poder vem dele, saiba que é dele, é por ele, é para ele, e é através deles que a gente vai alcançar algumas coisas. Então Paulo ele é muito incisivo nesse texto, mas aí no verso de número 8, que é o que eu quero trabalhar aqui com você nessa noite, no verso de número 8, ele diz assim, no 8 e 9, ele diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Aí no verso 13 ele diz assim, e temos portanto o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos e também por isso também falamos. Cri, por isso falei. Acreditei e falei. E como eu disse, a gente tem ouvido bastante reflexões aqui, palavras, ministrações, louvores, falando sobre fé. E a fé, certamente, eu não tenho medo de errar, em dizer que a fé é um dos atributos que mais nos aproxima de Deus. A fé é um dos atributos que mais nos aproxima de Deus, nos deixa querendo Deus, nos deixa próximo de Deus, nos deixa viver experiências com Deus. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que os buscam. Então ele está dizendo assim, a fé é o que vai te aproximar de Deus. A fé é o que vai criar um relacionamento nosso com Deus. Porque quem se aproxima de Deus, ele está dizendo, quem se aproxima de Deus precisa ter fé. E é interessante que a gente também não se aproxima de Deus se a gente não tiver fé. A gente precisa se aproximar para ter fé,
E quando a gente estiver lá, a gente precisa continuar crendo. Fé, crer. No original grego, a palavra crer, ela tem a raiz dela vem da fé. Então, se eu quero, né, aquele que deseja se relacionar com Deus, tem que ter fé. Não dá para se relacionar com Deus se você não tiver fé. Não dá para você se aproximar de Deus se você não tiver fé nele. Não é fé vazia. Não é uma fé, aquela fé natural que a gente tem em acreditar nas coisas. Eu tenho fé que esse governo vai melhorar. Eu tenho fé que o Brasil é o melhor país. A gente tem fé em muita coisa, mas o que a gente precisa frisar é fé em Deus. Fé que Ele existe. A palavra crer, como eu disse, vem do fé. E hoje eu quero falar com você aqui nesta noite. Que Deus se agrada da sua fé. Que a única forma de você se relacionar com Deus é através dela. Não é através de outra coisa. Não adianta vir no culto se não tiver fé. Não adianta ler a Bíblia se não tiver fé. Quantas pessoas você pode conhecer que já leram a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ele diz assim, eu não acredito. Quantos ateus, quantos homens e mulheres que se pronunciam, que se declaram ateus, mas ele diz assim, já li a Bíblia pelo menos umas 2 vezes. Hoje nós estamos vendo um movimento coach, um movimento na internet, de homens que estão usando as escrituras hoje para trazer palavras de autoajuda. Mas se você no final da palestra perguntar para ele, você é um cristão, você é crente? Ele, não, mas eu uso a Bíblia, porque entendo que é um bom ensinamento, e isso não é fé, isso não é relacionamento com Deus, isso é usar o que Deus deixou. Agora, o que Deus tem proposta para nós hoje aqui nessa noite, é a gente se relacionar com Ele. Aleluia, que coisa linda. Sabe, eu estava ouvindo os louvores aqui, e eu estava pensando, eu falei, Deus, que coisa linda, que coisa gostosa a gente poder estar na tua casa. Que coisa maravilhosa a gente poder estar ouvindo louvores, falando do Senhor, como isso traz paz ao nosso coração, como isso muda o nosso dia, a nossa semana vai ser muito melhor. Porque a gente veio aqui e entregou esse momento. Sabe, porque às vezes a gente gasta tanto tempo da nossa vida, a gente gasta o tempo da nossa vida cuidando do nosso corpo, certíssimo, correto, templo do Espírito Santo. Você não vai conseguir ter uma vida espiritual perfeita se você não cuidar de você. Se você não cuidar das suas emoções, se você não cuidar do seu corpo. Mas tudo isso precisa ser alicerçado na fé. Tudo isso precisa ser alicerçado no relacionamento com Deus. Primeiro eu me relaciono com Deus, depois eu vou montando o edifício. E aí eu vou dizer para você, aí a Bíblia fala que a fé é um alicerce, a fé é aquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que existe. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus trouxe você hoje aqui para dizer para você assim, continue montando, continue construindo sobre o alicerce da fé. Sobre o alicerce da fé, porque tudo que você colocar sobre o alicerce da fé em Deus, vai permanecer. Não é fogo de palha, não é feito na areia, é feito na rocha. E nós já estamos aproximando de 2026, e eu quero glorificar a Deus, porque a Igreja Restauração e Vida vai entrar 2026, alicerçado na rocha. Aleluia. Nós vamos estar firme, aleluia. Sabe por quê? Porque também lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 22, diz assim, portanto, vamos nos aproximar de Deus. Ele está fazendo um convite para nós nos aproximarmos de Deus.
E não é de qualquer jeito. Ele diz assim: vamos nos aproximar de Deus com o coração sincero. Aproximar de Deus não com segundas intenções. Aproximar de Deus não só por aproximar porque é modinha, porque é bonito, porque hoje ganha seguidores se você falar de Deus, se você postar versículos. Não. Ele diz assim: vamos nos aproximar de Deus com o coração verdadeiro, sincero, sem máscaras, sem cera, sem engano, sem aparência, como nós falamos aqui na sexta-feira. Você perdeu, você que não veio sexta-feira, foi lindo. A gente falou sobre isso aqui. Que o nosso coração hoje está envolvido com aquilo que os nossos olhos enxergam, e a gente esquece que não é sobre o que os nossos olhos enxergam, é sobre o que o nosso coração crê. Então ele fala assim: vamos nos aproximar com o coração sincero e com firmeza de fé. Coração verdadeiro e firme na fé, aleluia. Firme, aleluia. Tem um hino da harpa cristã que fala sobre isso: firmes na promessa de Jesus. Cantei muito isso no começo da minha fé. Firmes na promessa de Jesus, sem vacilar, sem olhar para o lado, sem desanimar. Como disse o texto, sim, vamos estar atribulados às vezes, mas nós não vamos desanimar. Amém, igreja? Os problemas não vão te destruir, não vão te afastar de Deus. Ao contrário disso, quanto mais vier a dificuldade, mais você vai conhecer a Deus, porque, como já foi dito aqui, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Deus e vão seguindo segundo os seus propósitos. Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Mas há um detalhe que eu quero compartilhar aqui com você nessa noite. Nós fomos doutrinados, a maioria de nós somos doutrinados a ter a fé em Deus só como um caminho para o milagre. A gente foi doutrinado que fé gera milagres, e não é errado, isso é perfeito, é bíblico, fé gera milagres. Mas a gente foi colocando Deus numa caixinha. Nós estamos colocando a fé em Deus numa caixinha, porque é claro que a fé gera milagre, mas a fé não pode gerar só milagres. É muito pouco para a fé. É muito pouco eu pegar a fé e dizer assim: não, para que serve a fé? Não, a fé só serve para gerar milagre, a fé só serve para transformar essa água aqui em vinho, como Jesus fez. A fé só serve para abrir o mar, como fez quando Moisés colocou o cajado. A fé só serve para derrubar as muralhas, como quando Josué e o seu grupo de pessoas gritaram e as muralhas caíram. E a gente diz: não, fé só é para gerar milagres. Aí a gente fica desesperado atrás de fé para milagres. Mas hoje eu quero compartilhar com você aqui que fé é muito mais do que gerar milagres. A fé está fazendo coisas em você que você nem imagina. A fé está gerando coisas em você, sentimentos, atitudes em você, que você pensa que talvez seja até de você mesmo. Pensa que até que porque você aprendeu na escola, porque você te ensinaram, porque seus pais te educaram dessa forma. Mas hoje eu vou mostrar para você que muita coisa que acontece com você é simplesmente porque, mesmo que a sua fé esteja fraca, como um grão de mostarda, pequena como um grão de mostarda, ela está gerando coisas extraordinárias em você, através de você
e por você, para a glória de Deus. A fé é muito mais do que milagres. Os propósitos da fé são muito maiores e tão relevantes como realizar milagres. Mas deixa eu dizer algo aqui para você que eu quero que você guarde no seu coração. Milagres passam. Milagres passam. E por muitas vezes, eles levam junto com eles a fé. Quantas pessoas você conhece que receberam um milagre, mas hoje não estão mais servindo a Deus? E foram curadas, e foram libertas, e tiveram livramentos extraordinários. E Deus fez coisas assim, assombrosas, assustadoras. Mas o milagre passou. Porque nós temos um hábito. Nós nos acostumamos com as coisas. Nós começamos a colocar no natural. A princípio você diz, não, agora não, Deus fez esse milagre, não largo mais Jesus, não largo mais o meu Deus, vou continuar com Ele, vou continuar na presença, vou para a igreja, vou fazer isso, vou trabalhar na obra do Senhor, vou fazer aquilo assim, e o tempo vai desgastando isso, e você vai esquecendo o milagre, e você já acha que aquilo lá, Deus não fez mais do que obrigação, ou aquilo lá se torna uma coisa comum, e a gente vai esquecendo, e o milagre vai embora. E com ele leva a nossa fé. Então a gente não pode ficar preso a milagres. Fé não é só para gerar milagres. Fé é um atributo que causa algo extraordinário em nós, por nós e através de nós. Milagre está incluso, mas tem mais coisas. Eu gosto dessa versão que a gente leu, que é Almeida Revista e Corrigida, onde diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Talvez eu esteja contando a história de alguém aqui hoje. Alguém que talvez vai nos ouvir pela internet, no nosso canal do YouTube, vai estar dizendo assim, está contando a minha história. Eu estou assim, porque nós estamos vivendo um tempo de cansaço. Quem não chega em casa e diz assim, putz, estou cansado. Quem hoje, talvez, para vir para a igreja, fez assim, se eu pudesse, acho que eu ficava em casa. Porque eu estou cansado. E não é só cansaço físico. Não é o cansaço físico tão somente. Talvez você descansou, não precisou trabalhar hoje. Mas a mente, as nossas emoções estão cansadas. E a gente vive isso hoje. Precisamos desintoxicar. A gente precisa parar. Por que é importante a gente fazer uma devocional diária? Porque é um momento que você toma um detox espiritual e desintoxica das coisas, para um pouco, calma, respira. E às vezes a gente está assim. Mas aí eu fui ler esse mesmo texto na versão da Bíblia, a Mensagem, que é uma linguagem bem contemporânea, do Eugene Peterson. Ele escreve de um jeito tão natural, tão atual, e eu quero ler para você, para ver se você não se identifica com isso. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9, ele diz assim, estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados.
Ele quer dizer, nós estamos até o pescoço, soterrados de problema, mas nós não fomos desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer. Estamos meio perdidos. Estamos em busca de respostas. Mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos perdidos, mas Deus não está perdido. Não sabemos o que fazer, mas Deus já tem a resposta certa. Não sabemos que decisões tomar, mas Deus já tem o caminho exato para te levar. E ele continua dizendo assim: estamos espiritualmente aterrorizados, com medo, apavorados, espiritualmente atribulados, conturbados. Mas Deus não nos abandonou. Aleluia. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida aqui. Não importa o estado que você esteja, não importa como está o teu coração, não importa como está a tua vida, não importa como está a tua história, se você está com medo, se você está apavorado, se você está se sentindo soterrado, se você está se sentindo perdido, se você está se sentindo aterrorizado espiritualmente, quero dizer para você, Deus não te abandonou. Não mudou nada no coração de Deus. Isso que eu acho lindo, aleluia. Eu acho lindo isso, não mudou nada no coração de Deus. Se você se afastou um pouquinho de Deus, o coração dele continua te amando do mesmo jeito. A perspectiva dele de você voltar que ele tem é a mesma, não mudou nada, aleluia. Se você pecou, se você errou, se você desanimou, se você entristeceu, não importa o que você cometeu, Deus não mudou de pensamento em relação a você. Por isso que eu creio, uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe por quê? Porque eu não acredito num Deus que tenha lá um livro lá em cima e diz assim, está salvo, e que escreveu lá o nome João Francisco está salvo. Aí o João Francisco fica triste no outro dia, dá uma desanimada, dá uma escorregada, Deus risca. Sabe o João? Apaga, não está mais salvo. Manda ele. Aí no outro dia o João acorda mais animado. Senhor, voltei. E o Senhor, opa, escreve o nome do João lá de novo. O João voltou. Eu não acredito nisso, não sei, eu não consigo acreditar. Se você acreditar, eu respeito você. Eu respeito cada opinião, mas eu não acredito. Eu acredito que Deus olha para mim com um amor imenso, olha para você com um amor imenso, e quando você erra, a única coisa que Ele quer é te amar e fazer você voltar para Ele. É isso que Ele quer. Quando Deus não está na expectativa. Então, aí ele, para terminar, o Eugênio, ele escreve assim: caímos, mas não estamos derrotados. Isso é poderoso, meu irmão, aleluia. Sabe o que ele está querendo dizer? O que eu acabei de dizer, se você, não importa se você caiu, você não é um derrotado. Aleluia. Sabe por quê? Porque quem está com Deus não perde. Quem está com Deus, aleluia, não está abandonado. Você não é um derrotado. Você caiu, aconteceu. Desanimei, pastor, fiquei meio triste, me afastei. Até murmurei contra Deus. Mas Deus diz assim para você, mas isso aí é só temporário. Isso é só momentâneo. Espera aí, daqui a pouco eu estou aí pegando na sua mão e levantando você, porque você caiu, mas você não é um derrotado.
Você não é a sua derrota, você não é o seu desânimo, você não é o seu vacilo, você não é o seu erro, você não é isso, aleluia. Você é meu filho, eu vou te buscar, aleluia. Vou te lavar, vou te resgatar, vou te colocar, como ele fez com o filho pródigo. O filho pródigo dá uma lição para nós disso aí. Porque o filho pródigo havia caído. Veio sujo, veio com as roupas sujas, veio, acho que talvez até sem calçado. E o pai, quando olha de longe, diz: vem, pai, mas eu pequei contra ti, pequei contra o céu, e eu não sou digno. E o pai olha e diz assim: não é sobre você ser digno ou não, é sobre eu te amar. É sobre o meu amor sobre você, aleluia. Os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, as suas sujeiras, as suas imundícies, deixa isso para lá, deixa comigo, aleluia. O meu amor vai te lavar, o meu amor vai te curar, aleluia. O meu amor vai te purificar, o meu amor vai colocar sandálias novas, você vai seguir outro caminho. O meu amor vai colocar uma roupa nova, vai te dar uma outra aparência. O meu amor vai colocar em você um anel, vai te justificar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu glorifico o nome do Senhor, aleluia, porque Ele nos ama. Mas só pode declarar isso e viver isso quem está encharcado de fé em Deus. Aí eu posso declarar que eu estou atribulado, mas não estou angustiado. Mas isso eu só consigo fazer se eu tiver fé em Deus. Eu posso dizer: eu caí, mas eu não estou derrotado, mas só se eu tiver encharcado de fé. Só pode declarar e viver isso que tem a fé em Deus como algo maior do que realizar milagres. E Deus colocou algo quando eu estava preparando essa fala para a gente hoje. Deus deixa que nós falemos isso quando nós estamos encharcados de fé, porque só fala isso quem a fé está numa condição de existência, quando a fé está numa questão de sobrevivência. Às vezes a gente fala sobre fé, mas deixa eu dizer para você, é a fé que não deixa você morrer. E tem horas, meu irmão, que a gente não tem nada para a gente se segurar, a gente só tem a fé para a gente se segurar. Ou você se segura na fé ou você morre. Talvez hoje você entrou aqui dizendo: Senhor, eu ainda sobrevivo porque eu tenho fé. Porque já era para eu ter parado, já era para eu ter desanimado, já era para eu ter desistido, já era para eu ter voltado, já era para eu ter me embaralhado com as coisas desse mundo, mas eu continuo tendo fé. Fé é uma questão de sobrevivência. O milagre é consequência da fé. Agora, a fé é o que nos traz vida. A fé carrega o atributo da vida. Por isso que eu disse que para algumas pessoas, para nós, em muitos momentos, a fé é a nossa boia. Quantos de nós aqui não morreu porque teve fé? Eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. Quantas vezes tudo contribuía para você largar tudo, para morrer na fé, mas você se segurou nela, disse: Senhor, eu não tenho nada para me segurar. Meus amigos me abandonaram, meus parentes me abandonaram, minha igreja esqueceu de mim,
Eu estou só, Senhor, eu me sinto só, eu só posso me segurar no Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei de que jeito, eu não sei de que forma, de alguma forma Deus se manifestou, aleluia, deu a você aquela confiança, aquela certeza que você estava no lugar certo, orando e estava buscando a pessoa certa de Deus. E você não morreu, porque você se segurou na fé. Você não morreu, porque quando veio a tempestade, você subiu no barco da fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não morreu, sabe por quê? Porque quando veio o vendaval, quando veio a tempestade, você se segurou na árvore chamada fé, você se segurou em Jesus. Aleluia, e disse: Senhor, eu não te largo por nada. Eu amo essa canção que foi cantada aqui, esse verso, essa frase que diz assim: Senhor, quando eu coloquei os olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Isso é muito forte para a nossa vida. Quando eu coloquei os olhos em Ti, Senhor, eu me segurei. Aí veio a tempestade, mas eu estava seguro no Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí veio a dificuldade financeira, mas eu permaneci ali, Senhor, aleluia. Eu coloquei os olhos no Senhor e nada mais me dá segurança. Só o Senhor me dá segurança. Só o Senhor me satisfaz. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Jesus não estava falando de vida física, desse ar que você respira. Ele estava falando que se você se segurar na fé, aleluia, é vida eterna. É vida eterna, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é vida, porque a fé em Deus nos traz vida, é ela que nos faz viver. Não existe vida sem Jesus, não existe vida sem Deus. Ah, mas fulano nessa hora está de jet ski, andando, está de Dodge Ram, está de isso, aquilo, outro, está morando numa mansão. Meu irmão, eu estou falando de vida, e vida com abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É dessa vida que eu estou falando. Isso que a gente está aqui é sobrevida. Agora, a vida de verdade é essa vida que Jesus diz assim: eu sou ela. Eu sou essa vida. Quando o poeta cantava, ou hoje ainda se canta muito, né? O poeta popular cantava: tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tem gente que fica assustado: pastor, falando isso dentro da igreja? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque ele está falando assim: tenha fé em Deus e tenha fé em Deus. Você entendeu? Porque é o mesmo Deus. Deus é vida e vida é Deus. Aleluia. Então tenha fé em Deus e tenha fé na vida. Tenha fé em Deus. Ele é a sua vida. Ele é o seu caminho. Ele é a sua verdade. Ele é a vida para você. A fé em Deus tem a ver com resistência. Resistência. O atributo da fé, vida. O atributo da fé, resistência. Resistência. Porque a fé em Deus nos faz resistir coisas que a gente pensou que não ia suportar. Para pensar quantas coisas chegou até você, quantos gigantes se levantaram, que quando você imaginava que isso poderia acontecer, você dizia assim: eu não vou suportar. Ah, se isso acontecesse comigo, acho que eu morria também.
Ah, se isso acontecesse comigo eu desistia, mas aconteceu com você e você resistiu. Sabe por quê? Porque fé em Deus traz a nós resistência. Nada mais me satisfaz, nada me deixa desanimar. A Bíblia diz lá em Tiago 4,7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você sabe por que você está em pé? Sabe por que a tua família permanece? Sabe por que você veio hoje, esse domingo aqui para a igreja? Mesmo quando muitos já apertaram o botãozinho de férias, você falou, não, ao meu ainda não vou apertar não, porque eu não posso tirar férias. Sabe por quê? Porque eu preciso resistir, porque você resistiu, porque você suportou. Sabe por quê? Porque, meu irmão, eu quero dizer para você, a proposta do mundo é muito grande, e é boa, viu? Eu tinha um pastor que costumava dizer para a gente assim, ei, você pensa que o pecado é ruim? Pecado é uma delícia, porque se fosse ruim ninguém queria. Não é verdade? Ele fala, o pecado é uma delícia, é o que vai te dar prazer, vai dar prazer ao teu corpo, vai dar prazer à tua mente, vai dar prazer a você, porque o pecado é isso. E a resistência nossa é vencer essas tentações. E a fé é que faz a gente vencer a tentação. É a fé em Deus que faz. Hoje, meu amigo, manter-se crente no mundo que a gente está vivendo, não negociar a sua fé, é um ato de resistência. Você chegar na faculdade e dizer, não, eu sou crente. Pô, mas bebe aí, ou vamos pra balada, ou tem uns negócios aí pra gente, tem um cheirinho aqui, tem uma fumacinha, tem um pozinho, tem um monte de coisa, e você não, eu sou crente, aleluia, minha mãe está em casa orando, meu pai está orando, aleluia, minha esposa, aleluia, não merece isso, nós somos crentes, eu vou para a igreja, eu sou crente. Resistir a essas tentações, lá no seu trabalho, quando tem uma proposta indecente. Por que a gente está assustado em ver a classe política do nosso país? Sabe por quê? Porque está difícil resistir. Porque você entra lá crente, você entra lá falando, não, eu vou resistir, mas o diabo, ele não oferece só uma vez, ele fica batendo. Você não quero. E você fala, agora ele fugiu, daqui 2 dias ele está de volta. Ele não quis isso, vou oferecer outra coisa. Não foi assim com Jesus? Jesus foi tentado no deserto na primeira vez. Acho que falou, bom, agora eu estou livre. Não, ele disse assim, não deu certo ele transformar pedras em pães. Vou ver se ele resiste a fazer um espetáculo. Vou ver se ele resiste a fazer um espetáculo. Joga-se daqui para baixo. Todo mundo vai te aplaudir. Os holofotes vão cair sobre você. Era tentação. Jesus disse, não tentarás o Senhor, seu Deus. Ei, eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. A fé vai te dar uma resistência extraordinária, aleluia. Os seus amigos, os seus vizinhos, as pessoas vão dizer, ei, aonde você encontra tanta força para resistir a tudo isso? Você vai dizer assim, eu encontro nele. Aleluia, eu encontro em Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando vem a tentação, eu olho para Ele, aleluia, eu olho para a cruz, que está vazia, porque Ele venceu a tentação de fazer um espetáculo, Ele venceu a tentação do poder. E muitos de nós não conseguimos vencer a tentação do poder. Ele venceu a tentação do poder. Porque por último o diabo levou ele até o pináculo e disse assim, olha, você está vendo isso daqui, ó? Tudo isso eu te darei. Tudo isso eu te darei. Já pensou alguém chegar com uma sacola, com um bocado de dólares e euros e
e reais e tudo mais, e dizer assim para você assim, tudo isso eu te darei, mas vamos comigo lá para o centro de Macumba, vamos lá para Umbanda, vamos lá para Xixinoê, vamos lá para qualquer lugar, ou simplesmente, tudo isso eu te darei, se você desistir desse Jesus. Foi isso que fizeram com Jesus. Tudo isso eu te darei, se você se prostrar e me adorar. Mas Jesus trocou os aplausos pela cruz. Ali era o momento que ele podia se livrar da cruz. Ali era o momento que ele podia escapar, mas ele disse assim, não, Deus, estou no propósito do Pai, é cruz. E depois de cruz, tem bênção. Depois de cruz, tem vitória. As grandes batalhas de Jesus são as mesmas que quando Jesus, como homem aqui na terra, são as mesmas batalhas que nós temos hoje. Nos mantermos resistentes. Nós somos da resistência, irmãos. Você liga a TV, família não tem mais valor. Você entra na internet, os filhos não respeitam o pai, pai desmoralizam filhos, filhos desmoralizam pais. Igrejas é de qualquer jeito. Qualquer um hoje é isso, qualquer um é pastor, qualquer um é isso, qualquer um é... E vão embora, e deixa para lá, e vamos... E, como dizia meu pai, é o samba do crioulo doido. É do jeito que vem, vai. Vamos embora. E não é assim. Nós somos o povo da resistência. Nós somos o povo que quando a coisa acontecer, a gente vai dizer, não, eu sou crente. Não estou falando de religião, não estou falando de religioso, estou falando de crente. Não, eu sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu creio, eu sei quem Ele é. A fé tem o atributo da coragem. Coragem. A fé tem o atributo da vida, a fé tem o atributo da resistência, mas ela também tem o atributo da coragem. É a fé que nos dá coragem para resistir e continuar. Porque precisa de coragem para ser crente, irmão. Eu costumo dizer que ser crente não é para qualquer um, não. Crente não é para covarde, não. Crente que eu estou dizendo é crente de verdade. Não estou falando evangélico, simpatizante, gospel. Estou falando crente. Crente é para gente de coragem, porque vai ter levantes, porque o inimigo vai te tentar todo dia, porque o mundo, ele não gosta de você, porque as pessoas vão se levantar, mas você vai ter que ter coragem. Mas aí Deus diz lá em Isaías 41:10, não temas. Olha que lindo. Olha que lindo, olha a palavra dele. Não temas, porque eu sou contigo. Oh glória, aleluia. Não é sobre você andar sozinho, não é sobre você ser forte, não é sobre você, não, é sobre eu estar com você. Não temas, vamos embora, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a destra da minha justiça. O medo diz, não vai dar certo. A fé em Deus responde, vá e não temas, eu sou contigo. Sabe, isso é fantástico. Tem horas que a gente faz coisas que quem está do nosso lado fala assim, que loucura. Agora o pastor afunda, agora o irmão, agora aquela igreja vai para o buraco, agora fulano vai, agora não sei o que, não, agora não passa desse ano, não passa desse mês, loucura, porque o medo está dizendo, não vai dar certo, vai afundar, não sai do barco,
Não põe o pé no mar, não vai abrir. Não adianta ficar gritando que muralha não cai. Não adianta orar, não vai acontecer o milagre. Não adianta ter fé, não vai resistir. Mas aí, aleluia, vem a fé, aleluia, e grita nos nossos ouvidos, ou às vezes fala sussurrando nos nossos ouvidos, e diz assim: ei, não temas, eu sou contigo. Aleluia, não é sobre você, não é você, aleluia, não é sobre você suportar, é sobre estar comigo. Eu sou contigo. A fé é para isso, é para eu acreditar que quando tudo estiver difícil, quando eu olhar para os lados, para frente, para trás, para cima, e eu não conseguir enxergar nada, o meu coração vai estar pulsando, e meu ouvido ouvindo a voz de Jesus dizendo: eu sou contigo. Você caiu, mas você não está derrotado. O medo cega. O medo nos cega. A fé em Deus me faz ver o invisível. O medo me cega. Quem aqui já não passou aquele medo que você não conseguiu ver nada? Alguém perguntou, você falou assim: eu estava com tanto medo que eu nem vi. Eu já tive o desprazer de ser assaltado. Acho que no Brasil pouquíssimas pessoas podem levantar a mão e dizer que nunca foi. Mas eu tive o desprazer de ser 2 vezes. E a pessoa perguntava assim: você reconhece? Eu falei: cara, eu estava com tanto medo que eu não sei quem é. Você pode me colocar, eu posso passar por ele agora na frente, porque tudo que eu não queria era olhar para ele. Medo. O medo, ele faz a gente cegar, mas a fé em Deus faz a gente ver o que ninguém está vendo. A gente vê o invisível. A fé em Deus faz a gente ouvir o que ninguém está ouvindo. Essa mensagem aqui, ela entrou no coração de cada pessoa aqui de uma forma diferente. Ela vai entrar no coração daqueles que vão ouvir, assistir pelo YouTube de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque a gente vê e a gente ouve o que ninguém está ouvindo. Isso é fé. Quantos cultos eu já estive presente, e no final alguém diz assim: pastor, Deus falou só comigo hoje. O culto foi só para mim. É só que tem 30, 40 falando a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a fé faz a gente ouvir o que ninguém ouve. Faz a gente ver o que a gente não viu. Que os nossos olhos não estão enxergando, e faz a gente viver o impossível. Amém? Então hoje eu vou orar com você, porque nós vamos sair daqui acreditando que fé realiza milagres, e ela realiza, e ela vai realizar, mas você não vai colocar a fé numa caixinha de milagres, você vai deixar a sua fé se expandir. Amém? Hoje eu quero que a sua fé se expanda. Fique